Eu vinha dizendo que o Tite deveria tentar fazer uma mudança geral, assim, não só naquilo que é mais importante, que é readequar, digamos assim, a forma de trabalhar, de montar suas equipes, as suas estratégias, as suas escolhas, para voltar a ser um técnico realmente de ponta, né? A mudar um pouco também, sei lá, o visual, a forma de se comunicar. Por falar em Flamengo e Corinthians, gente, um nome que passou pelos dois clubes e que eu sempre fui muito crítico a ele e muitas vezes fui xingado por ser crítico a ele, começa muito mal no Cruzeiro, hein? Depois de uma passagem péssima pelo Flamengo, depois de uma passagem bem meia-boca pela seleção brasileira, o Tite começa de uma forma péssima no Cruzeiro. Em 6 jogos, são 4 derrotas e 2 vitórias do Tite no Cruzeiro. E ontem, uma goleada humilhante para o Botafogo. O Cruzeiro jogou um primeiro tempo até bom. Depois, no segundo tempo, o Botafogo atropelou o Cruzeiro, fez 4-0 e acredite se quiser, em 6 jogos já tem campanha fora Tite da torcida do Cruzeiro, tá? O Tite aí, que resolveu voltar agora para o futebol, né? Teve aí um tempo para cuidar da saúde dele e volta de uma forma, por enquanto, parecida com o que ele mostrou no Flamengo. Burocrático, um futebol sem muita criação, e sendo comparado ainda com o que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro, aí, meu amigo, é muito pouco e o Tite já começa a ser cobrado. O Textor falou também sobre as dívidas do Botafogo, foi vaiado, foi xingado mesmo com a vitória e parece que vai conseguir aí 50 milhões de dólares de um investidor para ajudar a acabar com essa crise que ele mesmo construiu dentro do clube. Bom, uma boa tarde, Bruno Prado, boa tarde, Raizinho Monteiro, Fábio Piperno, também com a gente. E, primeiro, antes da gente falar dessa final, né, da Supercopa do Brasil, de Flamengo e Corinthians, que a gente vai falar tudo, né, sobre essa grande final, do mata-mata. Flamengo aí venceu os últimos 4 mata-matas, tá? Do Corinthians, inclusive uma final de Copa do Brasil, venceu também pela Libertadores. Mas antes disso, essa situação do Tite no Cruzeiro, ô Bruno Prado, porque o Tite foi muito mal no Flamengo, e o que deixa claro que o trabalho dele foi péssimo no Flamengo é que quando o Felipe Luiz chegou, Felipe Luiz foi campeão de tudo, muitas vezes jogando bem, coisa que o Flamengo do Tite pouquíssimas vezes fez. Aí o Tite chega agora no Cruzeiro e mostra muito pouco, Bruno. Perde o clássico para o Atlético Mineiro, perde agora de goleada para o Botafogo, tem 4 derrotas e 2 vitórias sob o comando e já tem até fora Tite. Claro, pode ser precipitado, eu sempre fui um crítico do Tite, mas eu não sou covarde. 6 jogos é muito cedo para falar. Mas o torcedor do Cruzeiro, que se alimentou de esperança, não vendemos o Caio Jorge para o Flamengo, trouxemos o Gerson, Pedrinho vai fazer do Cruzeiro uma potência. Ele vê um time que jogava muito bem no ano passado, mostrando um futebol fraco nesse ano, já começa uma campanha de fora Tite, Bruno. É um começo muito delicado, inclusive o Tite assumindo que errou nas estratégias, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro que já tem um fora Tite, se eu fosse o Tite, eu já teria me arrependido de ter voltado ao futebol, né? Porque o futebol brasileiro não é saudável, né? O futebol brasileiro não é uma coisa para você desenvolver, trabalhar e ter um mínimo de tranquilidade. Isso piorou nos últimos anos, né? Já falei várias vezes sobre isso. Mas, assim, o Tite é um cara que está rico, que já tem a carreira dele feita. Ele ganhou todos os títulos possíveis de clubes no futebol brasileiro, né? Estaduais, Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores, Mundial de Clubes. Como eu diria o mesmo para o Renato Gaúcho, para o Mano, para o Cuca, para o Luxemburgo, para o Filipão. São caras que não precisam mais trabalhar. E se eu não precisasse trabalhar, eu sinceramente não trabalharia no futebol brasileiro, porque ele não é saudável, ele não faz bem para a saúde, né? Principalmente mental. Mas eles são
treinadores de futebol, então eles vivem na competição, né? Eu não sou, né? Eu não trabalho com isso, nunca trabalhei competindo com futebol. Então, eu não tenho o espírito que eles têm de querer competir, de querer fazer, né? Se eu fosse eles com a grana que eu tenho, eu estaria passeando ou no máximo ia trabalhar lá no Catar, nos Emirados, na Arábia, para ganhar mais dinheiro ainda do que eu já teria se eu fosse eles. Mas, de qualquer maneira, ele topou voltar. E uma coisa que o assustou muito na volta à rotina de clubes foi isso, né? Que está uma coisa muito mais agressiva do que era antes, até do tempo. O tempo que a seleção é meio que uma coisa à parte, né? Na seleção você trabalha muito tranquilo, né? Não é à toa que o Ancelotti já está acertando a renovação dele até 2030, né? Porque na seleção é um mundo que você não tem nada, assim, você trabalha muito em paz, né? A seleção, para o Ancelotti, que é um cara que já está no final da sua carreira, é uma coisa maravilhosa, assim como também era para o Tite. Você não trabalha, você não tem quase pressão nenhuma, com exceção da Copa do Mundo. Mas sobre o Cruzeiro, assim, o Tite no Cruzeiro ele fez 2 jogos de verdade, né? Contra o Atlético e contra o Botafogo. E os 2 o time perdeu, né? Os outros jogos do Mineiro, os 2 que ele ganhou e os outros que ele perdeu alguns com o time reserva, ganhou um com o time reserva, goleou um com o time titular. Isso aí eu não dou a menor bola, nem no Mineiro, nem no Carioca, nem no Gaúcho, nem no Paulista. No estadual, acho que o que dá para levar mais a sério é o Clássico, no caso do Cruzeiro é o Atlético, e ele perdeu para o Atlético no domingo, e agora brasileiro, sim, um campeonato importante, um campeonato para valer, e o Cruzeiro tomou uma goleada no Botafogo. Sim, é um início de trabalho, né? Na minha avaliação, foi o segundo jogo do time na temporada, um com o Atlético, um com o Botafogo. E agora vai ter o terceiro, agora no fim de semana tem outro jogo aí, acho que com o Betim, para mim pula. E aí o próximo jogo para valer é contra o Coritiba, quinta-feira no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, que é um jogo que o Cruzeiro tem que ganhar. O jogo Coritiba em casa é um jogo que tem que ganhar, um time que volta da Série B e que o Cruzeiro tem que vencer esse jogo. O Cruzeiro a pretensão é brigar na parte de cima. Era um jogo que até o segundo gol do Botafogo, ele não tinha a menor cara de goleada. O segundo gol foi aos 75 minutos. Era um jogo que o Cruzeiro no primeiro tempo foi bem, até jogando mais nos contra-ataques, que é uma coisa mais parecida com o que o time fazia o ano passado. O Cruzeiro do ano passado não era um time de propor jogo, era um time reativo. Era um time que no Mineirão ele pressionava muito, na parte física, na pressão física mesmo, de empurrar o adversário para trás nos primeiros minutos. E quando ele fazia o gol, ele passava a ter espaço para contra-atacar. Fora de casa, era um time também mais de velocidade, de contra-ataque. E o time se encaixou muito bem dessa maneira o ano passado. Então o Cruzeiro no primeiro tempo ontem, ele foi mais parecido com isso. O Tite nos últimos anos, desde 2015, ele é um cara que gosta mais de ter a bola e trocar passes. Matheus Pereira e Caio Jorge soltos e os dois numa temporada excelente, né? O Caio Jorge fazendo gol de tudo que é jeito, e o Matheus Pereira um cara muito talentoso e com total liberdade de movimentação. Então, no primeiro tempo ontem foi mais parecido com isso. O Cruzeiro chegou a fazer um gol no contra-ataque, que foi anulado, que estava impedido o Caio Jorge, e incomodava o Botafogo. O Botafogo em casa tentava propor mais o jogo. Aí no segundo tempo, quando ele toma o gol logo no início do segundo tempo, uma bela jogada do Montoro, que é talentosíssimo, aliás, o menino é muito talentoso, aí até onde ele vai, não dá para saber, ele só tem 18 anos, mas ele é bem talentoso, esse garoto argentino. Aí na jogada dele, o pivô do Arthur Cabral, a infiltração do Danilo, o Botafogo faz o gol. E aí o Cruzeiro tem que começar a ficar mais com a bola, tentar propor mais o jogo, e o Cruzeiro tem muita dificuldade para fazer isso. Tem uma chance, né, de fazer o empate também numa bola que o Cruzeiro teve a chance de contra-atacar, que é como o time se sai melhor, né? Uma jogada do Caio Jorge, que ele tinha a opção de chutar ou passar para o Matheus Pereira, ele optou por passar para o Matheus e o Danilo cortou. Ali o Cruzeiro teve a chance do empate, e logo depois desse lance ele toma o segundo gol no contra-ataque. Acho que ontem o que pesou mais para o Cruzeiro foi, no momento que ele passou a ter a desvantagem, ficar com contra-ataque assim, muito exposto, deixar o time muito exposto. O Cruzeiro ontem, os 3 últimos gols do Botafogo foram de lances muito abertos, assim. O Cruzeiro, claro, você vai atacar, você vai dar espaço, ok, mas o Cruzeiro ontem ele deu muito espaço, né? Aí acho que já é o lance de um dos gols do Botafogo, assim, muito espaço de contra-ataque, muito aberto. O segundo gol, que é do Matheus Martins, era ele e o Fagner. Ali o Cruzeiro tem que acertar, o Cruzeiro estava muito desprotegido. Quando passou a ter a desvantagem no placar, não pode ter um contra-ataque tão aberto. Isso é uma coisa que tem que ser ajustada. Com a bola, o time até ontem, ele até criou algumas coisas, mas sem a bola, principalmente quando teve que atacar, o time estava muito vulnerável. Isso aí é uma coisa que tem que acertar.
o mais rápido possível, que senão pode ter problema com o Coritiba também. O Coritiba deve jogar no contra-ataque. Então o Cruzeiro, quando passou a ter que... Esse é o gol do Matheus Martins, ó, só ele e o Fagner, no campo inteiro, só o Fagner no campo de defesa. Aí isso não pode acontecer. O Cruzeiro ficou muito vulnerável depois que se lançou para o ataque, e isso é uma coisa que o Tite tem que acertar o mais rápido possível. Agora, eu vou falar aqui, né, porque eu posso dizer, porque eu já fui muito xingado quando eu critiquei o Tite, porque eu não sou aproveitador. Tem muita gente que agora critica o Tite, que antes vangloriava o Tite, né? Eu não. Eu já na seleção brasileira eu falava que eu achava o trabalho do Tite fraco. Aí diziam, mas ele tá batendo recorde em eliminatórias. Tá bom, pra mim não quer dizer nada. Aí no Flamengo, só eu sei o quanto eu fui xingado. Quando eu falava, o trabalho do Tite é péssimo. Aí as pessoas diziam, calma, pilhado, vai que ele ganha a Libertadores. Tá bom, mas com o futebol lixo que o Flamengo tá jogando com um elenco forte, provavelmente ele não vai ganhar a Libertadores. E aí, depois que foi eliminado da Libertadores, depois que começou a não ter mais chance do Brasileirão, aí todo mundo começou, não, o pilhado pode ter uma parcela de razão. Então, eu digo, porque quando o Cruzeiro anunciou o Tite, inclusive nas minhas redes sociais, eu dizia, achei uma escolha ruim. Ter um time com tanto jogador que joga bola, Caio Jorge, Lucas Silva, Gerson, né? Bons laterais, o Kaique, que agora foi vendido, mas ter um time, Matheus Pereira, que joga bola, com um treinador como o Tite, que há muito tempo não faz um time jogar bem, de verdade, eu achava ruim. E outra coisa, ele pode calar minha boca. E uma coisa que eu quero deixar claro, tá? Muita gente acha, o pilhado torce contra o Tite. Não torço. Não sou covarde a esse ponto. Agora, eu sempre tive uma opinião que eu fui muito xingado uma época e que hoje vem se mostrando que eu não estava totalmente errado. Há muito tempo que o Tite não faz um trabalho bom. Agora, eu acho cedo para ter um fora Tite. Eu acho sacanagem. Mas eu acho um trabalho ruim, Rai Monteiro. Ruim. Chegou um time que jogava bem, que não tá jogando bem. Agora, são 6 jogos. Mas eu não tô falando dos 6 jogos no Cruzeiro. Eu tô falando do Flamengo, que ele tinha um elenco fortíssimo na mão e que não jogava nada. Eu tô falando de seleção brasileira, que as 2 Copas do Mundo que eu fui em loco, ver os jogos da seleção nos estádios, foram a maioria jogos ruins. Então, eu não estou falando que eu não quero ser covarde ao ponto de falar do trabalho do Tite no Cruzeiro. São 6 jogos. Mas o passado recente do Tite está muito ruim. Alguma coisa tem que ser feita para o Tite voltar a ser um grande treinador. O Tite está tendo dificuldades para retomar sua carreira. Ele ficou fora, afastado, não tinha ido bem já no Flamengo. O cara volta para o cenário encontrando um outro páreo, treinadores melhores, times melhores. Foi rápido, né? Isso já aconteceu na passagem dele pelo Flamengo entre 2023 e 2024, né? Ficou bem claro ali que ele teve uma dificuldade nessa retomada ao futebol de clubes, né? Depois desse período tão longo na seleção. O futebol mudou nesse período, né? E ele, acho que constatou que não era um técnico tão acima dos demais, ou da maioria dos demais, como antes, né? Quando foi contratado pela CBF. Eu vinha dizendo que o Tite deveria tentar fazer uma mudança geral, assim, não só naquilo que é mais importante, que é readequar, digamos assim, a forma de trabalhar, de montar suas equipes, as suas estratégias, as suas escolhas, para voltar a ser um técnico realmente de ponta, né? Para mudar um pouco também, sei lá, o visual, a forma de se comunicar. O visual ele mudou. Ele ontem não estava com aquela roupa de pastor, estava com uma roupa mais esportiva, né? Com o uniforme do Cruzeiro e tudo mais. Mais da coletiva, falando em externos e tal, era o mesmo Tite de sempre, com palavras muito pouco convincentes, me parece, para o torcedor do Cruzeiro, porque é um cenário em que você tem um começo de temporada, é verdade, mas o futebol muito aquém. E o jogo ontem não estava assim resolvido no segundo tempo. Estava um jogo aberto ali, poderia acontecer qualquer coisa, de repente está tomando de 4-0. O Botafogo foi muito bem, aproveitou muito bem todos os espaços que o Cruzeiro concedia. Já em outros momentos do jogo, o Botafogo saía jogando e o Cruzeiro fazia uma pressão alta, frouxa, digamos assim, quando subia a marcação. O Botafogo tinha condições de construir lá de trás. O Botafogo vive uma crise muito grande,
sem precedentes, um futuro absolutamente obscuro. A gente não tem a menor ideia do que pode acontecer, eu tenho até ideia do que pode acontecer, e não parece nada bom. Mas tem bons jogadores. Os jogadores estão lá ainda. Né? Essa briga dos dois aí, eu tenho dúvidas, hein? Até que ponto esses dois estão brigados mesmo, hein? Vamos ter um pouquinho de, né? Atenção aí, ver o que vai acontecer lá na frente. Será que estão brigados? Será que estão brigados? Fico com a dúvida, sabe? O dono e o seu braço direito, CEO, essa coisa toda. Será que eles estão mesmo em rota de colisão? Ou pode ser alguma outra coisa aí, sei lá. Eu, sinceramente, não confio em nada que vem dessa turma aí com relação ao que se falam ou encenam em algum momento. Nada, nada, nada. Zero, zero. A torcida agora protesta contra o dono, né? Que ontem estava lá, foi para dentro do campo cumprimentar os jogadores ao final para tentar tirar uma casquinha. Eu acho que ele não teria condições de fazer isso se o Botafogo perdesse. Mas como ganhou de forma retumbante, ele foi até lá e ficou ali cumprimentando. Olha só, qual é o time exposto do Cruzeiro? Coisa impressionante. Fabrício Bruno, hein? Também o Ancelotti viu o Fabrício Bruno. Não viu só o Danilo, não. Então, acho que foi uma grande vitória. O torcedor teve ali uma alegria, mas a gente não sabe quantas vezes o Botafoguense vai poder ter alegrias nesse campeonato diante do caos que nós estamos acompanhando e que era muito esperado para quem ainda não entendeu. Volte lá em 2024 e veja as matérias, leia as matérias do Lúcio de Castro sobre o dono da SAF do Botafogo e você vai entender tudo. Sempre lembrando que o Lúcio foi muito combatido e até atacado, até por jornalistas, caras bons, reconhecidos, que trabalham em outras áreas que não o esporte, mas são fanáticos pelo Botafogo e que reagiram muito mal, até em rede social, quando o Lúcio publicou as matérias. Como se fosse clubismo, coisa de rubro-negro, coisa parecida, o que é um absurdo, porque estamos falando de um jornalista que fez o seu trabalho e não de alguém ali falando bobagens ao léu ali. Não, pelo contrário. As matérias são muito contundentes, recheadas de documentos e tudo mais, contando toda a trajetória do personagem. E agora as coisas estão acontecendo. A derrota de ontem ofusca um pouco a crise, mas ela não desaparece com esse placar. Nem que o Botafogo ganhe todos os jogos de 4-0 nas próximas semanas, o problema não vai desaparecer de uma hora para outra. Então é um momento muito confuso para o Botafoguense, imagina. Uma alegria pelo resultado, vitória retumbante, os jogadores são bons, tem bons jogadores, a gente viu isso ontem de novo, não há a menor dúvida quanto a isso, mas por quanto tempo eles vão continuar a serviço do Botafogo e o que poderá acontecer. Não só com essas tentativas de negociações lá com o parceiro grego lá da Inglaterra, né? Mas também com insatisfações eventuais que os jogadores podem e devem ter diante dos muitos problemas que certamente vão respingar neles.